Olá, eu sou Adriana Kelmer, psiquiatra, e esse é o VitaCast, o podcast da clínica VitaSoul, que visa falar sobre saúde, corpo e mente, e assim levar mais leveza para a sua vida. Vou começar hoje fazendo uma pergunta. Você já se pegou alguma vez comendo por causa de algo que você estivesse sentindo e estivesse te incomodando? Quem nunca, né? Pois é. Mas se isso começa a acontecer com muita frequência, seja para preencher um vazio ou para lidar com alguma situação mais difícil, isso pode representar um problema. A gente entende que comer não é só um aspecto biológico, fisiológico. Envolve também questões sociais, culturais, emocionais. E aí, para falar sobre isso, estão comigo aqui hoje... não. Antes, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no nosso canal, curte esse episódio e compartilha com quem você acha que pode precisar de ouvir o que a gente vai falar aqui. E a gente vai falar sobre alimentação emocional. Estão comigo aqui hoje a nossa nutricionista, Monique Faria, e a nossa psicóloga, Luana Campos. Meninas, obrigado por estarem aqui hoje para conversar sobre esse assunto tão importante conosco. Obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. É um prazer poder participar do VitaCast e principalmente falar de um assunto que é extremamente importante, faz parte da vida de muita gente, mesmo que de forma inconsciente. Então, espero poder contribuir aí com esse papo. Adriana, olá, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, com a Monique também. E muito legal essa proposta da gente estar aqui de forma multidisciplinar, né? Então, uma psiquiatra, uma nutricionista e uma psicóloga, falando de fato de um assunto tão importante, tão presente diariamente na nossa vida, que é a comida. Uhum. E aí, Monique, existe diferença entre a fome e a vontade de comer? Com certeza. Com certeza existe essa diferença, sim. Quando a gente fala da fome de forma fisiológica, a gente está falando de uma necessidade do nosso corpo, de entregar para ele energia e nutrientes. Quando a gente fala da vontade de comer, a gente está falando de uma fome um pouco mais emocional, ligada, né, até um pouco a questões culturais mesmo nossas, questões de relacionamento, às vezes questões de ambientes onde a gente está inserido, onde a gente cresce. E até para a gente trazer isso de uma forma mais simples, né, a gente pode imaginar a fome fisiológica como a estrutura de uma casa, a base, uma fundação, né, a fundação, as paredes, o teto. E quando a gente fala da fome do comer emocional, a gente está falando da decoração dessa casa. Né, quadros, cortinas, e o que a gente vê hoje é que tem muita gente, né, mesmo que inconsciente, como eu mencionei, utilizando da decoração para tampar as rachaduras, né? Então a gente tem sim essa diferença da fome e da vontade de comer, e é uma coisa que a gente precisa trazer mais consciência para as pessoas nesse sentido, para que elas comecem a observar e aprender a lidar com essas questões. Uhum. E às vezes, né, Monique, estão fazendo mais decoração do que uma estrutura, né? Exatamente. Hoje em dia a gente tem realmente encontrado muita decoração, né, vamos dizer assim, muita cortina, muita persiana por cima das rachaduras, até realmente pelo ambiente que a gente está inserido, né? É um ambiente mais estressante, fácil acesso a alimentos industrializados, então isso acaba também sendo muito utilizado justamente pela facilidade do ambiente onde a gente se encontra realmente. Uhum. Mas também, assim, eu acho que não dava para ser diferente, né, com a questão do comer, né? Comer é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente nasce, né? E é um ato que não é só para suprir a fome, né? Naquele momento ali, o bebê também já está sendo acolhido, né? Ele tem ali o primeiro afeto dele com a mãe, né? E é também uma fonte de prazer, né? Então, assim, não dá para separar o comer das emoções, né? E aí, Luana, eu te pergunto, né? Porque as pessoas lidam com a comida de uma forma muito diferente em relação às emoções. Algumas pessoas acabam comendo demais, outras comendo de menos, né? E aí, assim, o que você observa mais na sua prática clínica? O que eu mais observo são as pessoas comendo mais.
os excessos, eles vêm com muito mais frequência, eles aparecem com mais frequência na clínica. Principalmente os alimentos mais gordurosos e com mais açúcares, né? Então, os chocolates, as frituras, isso aparece mesmo e de forma mesmo muito automática, porque as pessoas buscam esses alimentos, porque né, eles acionam mecanismos no cérebro de prazer, ainda que momentâneo. Mas esse prazer, ele vem preenchendo lacunas e tapando, como vocês estavam falando, da fome emocional, né? Muitas vezes o nosso corpo fisiológico, ele não necessita o tempo todo de açúcares e gorduras. E geralmente são os primeiros alimentos que as pessoas buscam. Mas tem também, eu disse geralmente, porque existem os casos que as pessoas comem menos. Isso é muito comum de acontecer, então diante de um sentimento, uma situação difícil de lidar, as pessoas acabam indo para a escassez. Elas comem quase nada, ficam longos períodos sem comer, o que é igualmente prejudicial. Sim, sim. Pois é, mas o mais importante nesses momentos, né, quando a pessoa se vê comendo aí sem a fome, né? A gente identificar as emoções que estão presentes ali naquele momento, né? A pessoa tem que parar, tem que pensar. E aí a gente costuma até fazer um teste, né, Monique? Provavelmente você também faz isso, né? Orienta o paciente, no momento em que ele está com vontade de comer alguma coisa, pensar se qualquer coisa vai matar a fome dele naquele momento. Porque quando a gente está com fome, qualquer coisa resolve, né? Agora, se você tá, como a Luana falou aí, né, tem que ser um chocolate, tem que ser alguma coisa mais saborosa, poxa, para e pensa de novo, né? O que eu tô sentindo, né, nesse momento? E aí eu acho que eu tenho que mandar a bola para você de novo, né, Luana? Como é que a psicologia pode ajudar aí nesse momento? Sim, a psicoterapia, nesse processo de lidar melhor com a comida e principalmente com as suas emoções, é fundamental. Porque é nesse espaço que a gente vai conseguir trabalhar com o paciente as crenças que ele tem com relação àquela comida, né? Até porque é também nesse espaço da psicoterapia que ele vai começar a adquirir habilidades para lidar melhor com as suas emoções, começar a adquirir inteligência emocional. Uhum. E ter, vamos dizer, esse sentido mais aguçado para entender, será que é fome fisiológica ou é uma fome emocional? Será que eu não estou comendo as minhas emoções? Eu estou mesmo com vontade de comer essa barra de chocolate? Ou eu só estou triste porque meu namorado terminou comigo? Uhum, sim. E nesses momentos, né, Monique, a nutricionista acaba tendo que ter um pouquinho de psicóloga também, não tem? Acaba, não tem jeito. É muito importante o trabalho do psicólogo aliado à nutrição, quando a gente consegue trabalhar junto, né, que igual aqui na clínica a gente tem essa facilidade, isso ajuda muito quem está do outro lado, porque esse trabalho multidisciplinar, ele possibilita que a gente consiga ali realmente chegar onde a gente precisa, porque cada um consegue abordar o seu ponto. Então a psicoterapia ela é extremamente importante, mas acaba que o nutricionista ele tem que fazer o papel sim, um pouquinho do psicólogo, um pouquinho, né, eu falo sempre de ter a escuta ativa, justamente para que esse paciente se sinta acolhido o suficiente para começar a entender que existem sim gatilhos que despertam nele esse comer emocional, porque é muito comum ter no consultório pacientes que não percebem que existe um comer emocional. Então é todo um trabalho ali no primeiro momento, muito mais para despertar isso nele, para ele entender quais situações, quais os gatilhos que acontecem e que levam ele para esse comer emocional, e aí sim a gente vai trabalhar, né, junto das ferramentas da nutrição, pontos realmente para poder entender isso e trazer isso para a rotina desse paciente, para que ele comece a perceber. Um exemplo que eu gosto muito de utilizar é o próprio diário alimentar, junto, né, aliado ali ao diário das emoções, que a Luana sempre fala também, justamente para poder entender, como ela mencionou, será que eu quero esse chocolate porque eu tô com vontade do chocolate,
ou eu tô feliz, ou eu tô triste, ou alguma coisa não deu errado, eu tô cansado, aquele merecimento de sempre. Então, acaba que a gente tem um pouquinho do psicólogo ali nessa escutativa realmente, mas a parte da psicoterapia fica toda para Luana. E tem que trabalhar esse comportamento alimentar, né? Porque há um risco grande disso se tornar um transtorno alimentar, no caso, né? Uma compulsão alimentar aí, né? Sim, sim. E aí a gente está falando, né, ainda de um ponto ainda mais importante, estar aliado a outros profissionais. Porque, como você mencionou, quando é uma fome que qualquer alimento serve, ok, né? Mas quando a gente começa a ter uma fome muito específica de um determinado alimento, isso realmente chama a nossa atenção. E a compulsão alimentar é muito interessante a gente falar disso, porque algumas pessoas chegam até o consultório, eu tenho uma compulsão alimentar por chocolate. E não é bem assim que funciona, né? A compulsão, ela é por qualquer alimento e ela precisa ter um período maior, ela precisa acontecer num período ali, numa certa frequência, para a gente poder realmente ter esse diagnóstico e que precisa de profissionais realmente para dar esse diagnóstico, né? Não é porque eu como chocolate toda semana que eu tenho compulsão alimentar. Sim, até porque hoje em dia as pessoas leem qualquer coisa na internet, né? E aí passam a dar nomes que seriam técnicos, né? Já diagnósticos, né? Para os próprios comportamentos, né? Sim. Com certeza. E até falando disso, é importante a gente observar que a comida, né, e as emoções, elas precisam estar alinhadas, de fato, porque senão se torna uma bola de neve, que a pessoa, num determinado momento, tinha o prazer de comer, e agora isso já se tornou mesmo algo muito automático. A gente conversa muito aqui sempre sobre o piloto automático, né? O que é um carro em piloto automático? É aquele que a gente não precisa mais de dar comandos. E o nosso próprio corpo, ele nos dá sinais quando a gente está com fome, né? Quando é essa fome fisiológica. E aí até para reforçar, né? Essa fome fisiológica, ela manda sinais pra gente também, né? Aquele barulhinho da barriga roncando, o seu corpo precisando de energia, isso é uma fome fisiológica. É diferente realmente de querer o alimento específico, muito para poder suprir uma falta ou um excesso de alguma outra coisa que também, né, tem esses dois lados da moeda. E às vezes, de fato, é a fome fisiológica, muitas vezes é a fome emocional, ou às vezes é só a falta de descanso adequado, de sono, é muito estresse no trabalho, e aí a pessoa sente que talvez, tô com fome, quero comer um hambúrguer, algo para me recompensar de todo esse meu trabalho, mas na verdade eu só preciso de dormir. Você vê, né, mais uma vez a gente conversando aqui e a gente mostrando como que todos os pilares da medicina e do estilo de vida se integram, né? Eles estão sempre ali, um relacionado ao outro, não tem jeito de você querer cuidar só da alimentação, ou só, né, de uma atividade física, só do sono, só do estresse, né? Não tem jeito. Tem que estar trabalhando todo mundo junto, e é isso que a gente procura fazer aqui na VitaSoul, né? E a Luana falou a respeito do sono. O sono, ele é bem recente os estudos, né? De 20 anos para cá que a gente conseguiu ter mais acesso a pesquisas, a materiais. E muitas das coisas, né, a gente resolveria com certeza com uma boa noite de sono. Então é interessante a gente realmente tocar nesse ponto de falar, né, de todos os aspectos da medicina, do estilo de vida, da ciência, do bem-estar, porque realmente uma coisa vai puxar a outra. Um sono de qualidade, a gente tem hormônios regulados, uma alimentação, né, mais equilibrada, as escolhas alimentares melhoram, e aí a atividade física vai melhorar o sono, então é uma coisa que não dá pra gente falar única e exclusivamente só de alimentação ou só do gerenciamento de estresse, por exemplo. Perfeito, Monique. Mas aí eu queria que vocês deixassem aí, de repente, algumas dicas práticas, né? Ou como que vocês trabalham aí, como que a gente trabalha, na verdade, aqui na VitaSoul, né? Bom, falando da psicoterapia, a gente trabalha muito a identificação de pensamentos, padrões de pensamentos disfuncionais. Por exemplo, comer isso é proibido, fritura é proibido, chocolates ou doces são proibidos. E, na verdade, a gente começa a substituir esses pensamentos por outros. As comidas não são proibidas, elas precisam de ser
utilizadas, né, consumidas de forma equilibrada. Então, outros tipos de pensamentos distorcidos que aparecem. Comer isso é errado. Quando eu como, eu não me sinto sozinha. E, na verdade, não é assim, né? Nós podemos ter momentos de prazer sozinhos com a comida. Inclusive, a gente falou um pouco antes sobre a questão da cultura, do ambiente. Isso é uma coisa muito importante, né, Monique? De ser levada em consideração. Porque a comida, ela está presente nas mesas, né? E isso acontece muito. Por exemplo, eu vou sair com meu namorado, então a gente vai jantar e tudo bem. A comida está presente naquele momento, faz parte disso. Outra técnica que a gente também já falou aqui um pouco por cima hoje são o diário de emoções, né? O diário de emoções, a gente basicamente faz um registro daquilo que você está sentindo antes de comer uma determinada comida. Então, eu quero comer esse chocolate, o que eu tô sentindo? Eu realmente quero ele ou eu só tô triste? Eu realmente quero ele ou eu só tô de TPM? Ou até, né, a questão de tô feliz e aí Sim. eu mereço, né? E aí vai chutar o pau da barraca, né? Com certeza. Eu vou no rodízio porque eu consegui uma promoção, né? Então a gente vai relacionando a comida com essas conquistas, esses sucessos. E aí a gente começa, na verdade, a fazer, desvincular um pouco isso na psicoterapia. Porque a gente faz essa separação das minhas emoções, os meus sentimentos, os meus comportamentos e o ato de comer. É muito legal esse ponto que você tocou a respeito de sair com o namorado. Isso é uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar. Primeiro que a nutrição ela não é só contar calorias. Uhum. Né? É muito importante a gente falar disso aqui. Legal. Nem tudo se resume a contar calorias. E o comer emocional, ele faz parte da rotina. Sim. Ele tem que existir. Né? Tem confraternização, chega, né, tem épocas de final de ano, seja uma promoção, como você falou, e sair com seu namorado. A questão é, quantas vezes eu faço isso? Isso é uma válvula de escape ou eu estou saindo realmente para poder celebrar uma conquista, algo que eu desejei? E uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar, outro dia até brinquei com uma paciente, ela gosta muito de macarrão. E aí eu falei com ela, olha, a gente vai ter o macarrão. Mas a gente vai ter o macarrão no dia que você for cozinhar, porque tem uma memória afetiva relacionada com esse macarrão, que você fizer uma mesa posta e sentar sem a tela para poder comer. Esse é o dia que a gente vai ter macarrão. E não vai ser a hora que você vai pegar um prato, cozinhar o macarrão correndo, sentar na frente da TV e comer ali correndo. Então, isso é que a gente precisa trazer, né? Até um ponto que a gente trabalha muito junto aqui é a questão da atenção plena, né, Luana? Estar presente, estar no momento. Qual foi a última vez que você colocou um chocolate na boca e sentiu esse chocolate derreter? Isso, hoje em dia, eu acho que quase ninguém consegue ter essas percepções, porque é o tempo todo correndo ali para poder trazer essa questão, né, de energia rápida por causa de cansaço também. Então, essa questão do comer emocional, ele pode existir sim. A questão está em o tanto que isso existe dentro de uma rotina e se isso está sendo fuga para alguma outra coisa, né, maior, como a gente mencionou lá no comecinho. Será que isso está sendo um quadro, uma persiana, colada em cima de uma cicatriz que precisa ser tratada de uma outra forma, que é aí justamente com a questão da psicoterapia? Agora, fazer essa mudança não é uma coisa que se faz em pouco tempo, né, Monique? Não adianta querer procurar a psicologia ou a nutrição e achar que vai mudar um hábito de um dia para o outro, né? Exatamente. Ou em 21 dias. Não, esse não vai mudar em 21 dias. É um processo e dependendo dos casos, são casos que a gente tem que ter monitoramento para o resto da vida. Né? Da mesma forma que existe a obesidade como uma doença crônica e isso é para o resto da vida, dependendo da questão de uma compulsão alimentar, é algo que a gente realmente vai ter que ter essa atenção plena, estar atento o tempo todo. Eu acho que a palavra é estar atento realmente. E não vai mudar em 21 dias. É um processo de altos e baixos e a pessoa entender, o paciente entender que isso vai acontecer e faz parte do processo é que vai determinar o resultado dele. É muito comum a gente ver, né, os resultados, as pessoas buscando resultados imediatos, querendo para ontem, quer perder peso, quer tratar uma compulsão e quer fazer isso em 21 dias, em um mês, 2 meses. Não é assim que funciona. E o que eu costumo dizer sempre é que a gente não precisa ser perfeito.
a gente tem que ser bom e não parar. Porque é a constância que vai trazer o resultado realmente pra gente, são conquistas diárias. E um ponto muito interessante, falando também do processo, é que em alguns casos a gente precisa fazer esse processo realmente de forma ainda mais lenta. Porque para não trazer gatilhos que vão despertar uma compulsão alimentar, ou às vezes até trazer questões, né, emocionais ainda maiores para isso. Então, se é um paciente que ele tem desejo, né, que ele tem uma relação com o chocolate, num primeiro momento a gente não vai tirar esse chocolate. O que a gente pode inserir na alimentação dele para melhorar isso de forma que aquele chocolate controlado continue ali para não trazer gatilhos para que algo se torne ainda maior. Então, é realmente um processo, não dá para fazer esse 21 dias de jeito nenhum. Pois é, e eu tô pensando aqui, né, a gente vive uma vida tão corrida, né, né, essa vida estressante que a gente tem, a gente vai falar sobre o estresse aqui também no podcast, mas até na hora de mudar um hábito, a gente quer fazer isso de forma rápida, né? Então, assim, alguém vende lá 21 dias, eu vou lá, porque olha só, rapidinho, né? Sim. E aí, o problema também, né, isso é legal a gente reforçar, a gente tem muito acesso à informação hoje em dia. Isso é muito bom. O problema é como a gente está utilizando essas informações. A gente entra aí em redes sociais e a gente vê aí vários e vários programas, várias coisas nesse sentido, prometendo coisas milagrosas que a gente sabe que não são possíveis, que não vão acontecer ou que vão desenvolver alguns transtornos alimentares depois disso. Sim. É muito comum a gente ter pacientes que passam aí por uma restrição alimentar muito absurda e daqui a 2, 3 meses ele tem um reganho de peso, enfim, e ele desencadeia aí outras questões emocionais. Então, estar atento, né, mais uma vez, estar atento a essas questões, ao que eu estou buscando, também vai fazer diferença. Entender que é um processo. Não dá para poder transformar em 21 dias algo que se criou em 20 anos, 30 anos, enfim, uma relação que vem lá desde a infância, porque isso é um ponto também, Luana, bem legal da gente falar, que às vezes o comer emocional vem lá da infância, né? Então a gente precisa realmente ir aos poucos, entendendo esses gatilhos e às vezes chegar lá na infância desse paciente para entender. E aí esse estar atento que você traz, né, Monique, tem a ver com isso. Porque quando você está mais atento ao seu dia a dia, a forma como você lida com tudo, né, tudo que você faz, tudo que você vive, você passa a se questionar um pouquinho mais, você passa a olhar mais para você e se entender um pouco mais, né? E esse estar atento não combina com essa vida corrida que a gente tem, né? Exatamente. Muito legal a gente estar falando sobre isso, porque exatamente em um mundo tão acelerado de 1.5, de 2.0, o nosso convite é exatamente o contrário, desacelerar, né? Comer devagar, prestar atenção na comida, nas suas emoções, no cheiro da comida, na memória que ela me traz, como você deu o exemplo do macarrão, né? Quando eu estou com essas pessoas, eu gosto de comer essa comida, eu gosto de, talvez, comer uma pizza, ou ir no rodízio, ou preparar uma refeição em casa, é o estar atento, é o estar presente. É um convite muito contrário ao que o mundo nos oferece hoje, né? Um mundo de relações líquidas mesmo, de tempos muito fugazes e questões muito efêmeras. Não. Para, senta, faz a mesa posta e aprecia uma refeição. Sim. E isso começa por cada um, né, Luana? Porque assim, o mundo está desse jeito, eu não tenho que estar do jeito que o mundo está. O mundo só está assim porque cada um de nós não para justamente para pensar que pode fazer diferente, né? Bom, meninas, a gente já está encaminhando aí pro final desse episódio. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo, mas antes, quem está nos assistindo, corre lá, se inscreve no nosso canal, curte esse episódio e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar do que a gente está conversando aqui. Agora sim, vocês podem dar a mensagem. Bom, além de uma mensagem, eu vou deixar uma dica.
Por onde eu começo, então, a mudar os meus hábitos? Faça uma lista de estratégias alternativas para lidar com a questão da fome emocional. Então, coisas que você gosta de fazer, pessoas que você gosta de estar, proporcione esses momentos. Seja intencional nas suas relações. E uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus pacientes é: tenha um caderno, um diário, ou escreva uma carta para você mesmo, dizendo aquilo que você está sentindo, aquilo que você está pensando, como você está nesse dia, né? Muito interessante e importante praticar esse diálogo interno, essa conversa com você mesmo, para promover essa autoempatia e começar a entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos. Que à primeira vista pode parecer estranho, diferente, mas é por esse caminho, a partir do autoconhecimento, é que você vai conseguir encontrar mesmo com você, com aquilo que você gosta de fazer, e é mais ou menos por aí. É o primeiro passo, né, Luana? Sim. Bom, eu acho que a mensagem que eu tenho para deixar é: o comer emocional não é errado. A gente falou muito disso aqui, sobre comer emocional, fome, né, fisiológica, mas é importante reforçar. O comer emocional, ele precisa existir, não é errado, ele só não pode ser a sua válvula de escape. Ele não pode ser constante, como a gente mencionou. Então, conseguir entender seus sentimentos, né, parar, comer com atenção plena, entender o porquê daquele alimento, justamente de forma que você comece a perceber as suas sensações. E aí, se precisar, que a gente possa tirar essa cortina, tirar essa persiana para tratar as rachaduras que estão ali desde o começo, né? Trabalhar de forma o emocional, trabalhar de forma física também, porque a gente precisa cuidar dessas duas vertentes. Não adianta a gente estar com o corpo físico muito bem se o mental não estiver funcionando. Corpo e mente precisam estar alinhados, precisam estar muito juntos. E se você, né, aí do outro lado, acha que alguém precisa escutar esse podcast, ou ficou na dúvida com essa questão do emocional também, procure ajuda. Se está com dificuldade, procure um profissional, seja ele um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, alguém para te auxiliar. Isso não é fraqueza, pelo contrário. Isso te mostra o quanto você é forte e o quanto realmente cuidar do corpo e da mente é inegociável. Muito bom, Monique. É inegociável. Gente, obrigada. Obrigada, Monique. Obrigada, Luana. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui. E um recadinho que fica, né? Preste atenção nas suas emoções quando você estiver comendo. Isso é importante para que a comida fique no lugar onde ela deve estar. A gente se vê no próximo. Antes de terminar, já sabe, né? Vai lá, se inscreve no nosso canal, curte esse episódio e compartilha. Até mais.